Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 20 e versículo de número 21. Conforme você for localizando na Bíblia Sagrada, peço aos irmãos que se levantem em reverência à palavra do nosso Deus, do Senhor. Verso 20 e 21, Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Minha alma continuamente os recorda, e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos ler juntos o versículo 21? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A igreja tome assento. Pai querido, Pai amado, Senhor nosso Deus, na Tua casa nos encontramos neste momento. É domingo, é dia do Senhor, dia reservado, ó Pai, para estarmos juntos. Durante a semana, Senhor Deus, por diversos motivos relacionados a trabalho, a estudo, não conseguimos muitas das vezes estarmos juntos para Te louvar, glorificar o Teu nome, Senhor Deus, nos reunirmos como igreja. Mas domingo é o dia separado, reservado, dia do Senhor, assim aprendemos desde pequenos. Dia separado para estarmos na Tua casa, e nesse dia, ó Pai, nós adiamos e cancelamos todos os compromissos para podermos estar na Tua casa, diante da Tua face, diante do Teu povo, o que o Senhor, com misericórdia e amor, nos faz fazer parte, através do nome de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aqui estamos, Senhor Deus, e rogamos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor quebre as barreiras, que o Senhor quebre os empecilhos, Senhor Deus, que porventura pode se levantar neste momento para que aquele que está aqui na igreja assentado possa entender a Tua palavra. Porque muitas das vezes, quando estamos, ó Pai, no momento da pregação da Tua palavra, é o momento que pensamentos nos assaltam a mente. Pensamentos relacionados a coisas que já vivemos, ou coisas que vamos vivenciar ainda nesta semana, e que nos tira o foco, nos tira a atenção da Tua palavra. Não permita, Senhor, que isso venha acontecer. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos distrair em qualquer tipo de coisa, seja com o nosso pensamento, ou seja com quem está ao nosso lado, à frente ou atrás. Senhor, não queremos nos distrair, queremos ouvir a Tua voz. Ilumina com o Teu Espírito Santo para que possamos ouvir a Tua voz. E ao ouvirmos a Tua voz, Senhor Deus, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a Sua voz, a Sua palavra ser para nós revelada, Senhor. E quando ela é revelada, ó Pai, nós entendemos que é o Senhor que está falando conosco. E entendemos que aí é um desafio para seguirmos o que estamos fazendo ou para mudarmos a nossa forma de agir e de atitude. Ajuda-nos, ó Pai, porque queremos realmente Te ouvir aquilo que o Senhor quer dizer. Aquece o coração da Tua igreja, Pai, nesta noite. Aquece o coração do crente que aqui está, daquele que não conhece Tua palavra, mas veio para essa igreja. Aquece, Senhor, Te suplicamos, em o nome de Jesus. Age com Teu Espírito Santo aqui. Derrama, Senhor, a Tua glória, que a indiferença caia por terra, Senhor Deus, que a frieza espiritual seja expurgada das almas e dos corações, mas que o aquecimento que é provocado, Senhor Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, venha a agir neste lugar, que o ardor, Senhor Deus, venha a acontecer, e que os aleluias, glória a Deus, amém, possam ser ouvidos, ó Pai, porque não está sendo ouvido nessa igreja nesta noite. Repreendemos todo tipo de timidez, Senhor Deus, timidez de Te glorificar neste lugar. Repreendemos em o nome de Jesus nesta noite, para que a Tua igreja se solte pelo sabor do Espírito Santo, e não por normas, regras e preceitos, mas, Senhor Deus, pela liberdade que o Espírito Santo nos concede neste lugar, onde queremos Te adorar, simplesmente Te adorar.
Abençoa esta igreja, Pai. Abençoa as pessoas que aqui entraram. Que todos nós possamos sair daqui modificados, Senhor Deus, pela ação do Teu Espírito Santo. Realiza, Senhor, Teus milagres neste lugar. Realiza, Pai. Realiza Teus milagres, Senhor Deus. Haja como o Senhor quer agir neste lugar. Tu és Deus, nós somos Teus servos, nós somos Teus filhos, nós somos Teus súditos através de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor, te suplicamos. Fala conosco, em o nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, agora e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Igreja Presbiteriana de Irajá, tenho a dizer-te uma palavra de Deus para o vosso coração nesta noite. E peço a Ele que você possa ouvi-la pela ação do Espírito. Jeremias, o profeta que escreveu Lamentações, Jeremias era um profeta muito usado por Deus. Jeremias era um profeta que tinha unção de Deus sobre a sua vida. Jeremias tinha a graça do Senhor sobre a sua vida. Jeremias tinha sobre si o poder de Deus sobre o seu coração, sobre o seu ministério, sobre a sua vida. Jeremias era usado por Deus, pelo Senhor. Mas um dia a prova chegou na vida do profeta Jeremias. E tenha certeza que a prova, ela chega na vida de cada um de nós. Cada um de nós tem um momento em que a prova chega para nós. E nós passamos por situações que nunca esperávamos passar. E nos parece realmente nesse momento que estamos sendo provados pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Um dia a prova chegou na vida do profeta Jeremias. Talvez você aqui, assentado neste banco, ou assentado nos bancos da igreja, você esteja passando por essa prova também. O livro de Lamentações de Jeremias, escrito claramente por ele, Jeremias, é durante o período triste da história de Judá. O período triste da história de Judá é quando Judá foi invadida. Falamos sobre isso já na pregação à noite, sobre a questão do velho Israel, velho Judá. Quando Judá foi invadida pelos babilônios, isso remonta a um período triste da história da vida de Judá, da vida de Israel. Ela foi invadida, ela foi devastada pelos babilônios, que além de destruir a cidade, Jerusalém, além de destruir os muros da cidade, os portões da cidade, além de queimar o templo do Senhor, onde o povo adorava ao Senhor Deus, levou consigo ainda os babilônios os melhores e mais produtivos cidadãos de Judá. Quando os babilônios invadiram Judá, levaram consigo para o exílio os melhores e mais produtivos cidadãos de Judá. Então, o cenário que nós temos aqui, da invasão dos babilônios a Judá, que remonta ao período do profeta Jeremias, o cenário que nós temos aqui é um cenário do mais catastrófico impossível. Aqui há cenas de horror, há cenas de desolação, há cenas de medo, há cenas de fome, há cenas de cansaço, de desânimo, de desesperança. Tudo isso salta à vista do profeta Jeremias, ungido pelo Senhor. Jeremias conseguiu acompanhar, Giovanni, tudo de perto, ele viu tudo de perto acontecer na sua terra, junto ao seu povo. Ele escreve Lamentações de Jeremias. Esse livro é um poema, irmão Ledilson, podemos dizer assim, um poema sombrio que Jeremias escreveu, Lamentações de Jeremias. Ele escreve com o coração dilacerado pela dor de ver a sua terra devastada e o seu povo levado para o exílio, e os que ficaram com fome em Jerusalém. Não bastasse o que havia acontecido com o seu povo ali, Jeremias também estava sofrendo na pele uma situação muito difícil. A vida para ele era dura, porque o ministério do profeta Jeremias era um ministério rejeitado. Era um ministério rejeitado,
era um ministério também que vivia sob a sombra de ameaças de morte. Havia pessoas que queriam tirar a vida do profeta Jeremias. Além de ser rejeitado pelos seus inimigos do seu ministério, ele via que os seus inimigos queriam tirar a vida dele também. Jeremias vive boa parte da sua vida dentro de um calabouço frio, úmido e sombrio. Assim vive o profeta Jeremias. Ele escreve Lamentações. Lamentações tem 5 capítulos, e a tradição dos judeus diz que Lamentações de Jeremias era lida anualmente. Anualmente era lida no mês de julho, e quando era lida, o povo chorava a queda de Jerusalém. Todos choravam a queda de Jerusalém. Quem pensa que essa mensagem do Lamentações de Jeremias é uma mensagem triste, eu digo que não é. Na verdade, a Lamentação de Jeremias é um bálsamo para quem está triste, ainda que pareça ser uma mensagem triste. Ela é um bálsamo para a minha vida, para a sua vida, porque é uma mensagem que nos traz esperança. É uma mensagem extremamente útil para nós, porque quando menos esperamos, as estações das nossas vidas, elas mudam. Não é assim que acontece com a gente? Quando você menos espera, a estação da sua vida, ela muda. Da noite para o dia, a estação da sua vida, ela muda. Quando nós menos esperamos, os cenários mudam. A estação muda, os cenários mudam, nossa vida muda, e de uma hora para outra o telefone toca. E quando ele toca e você ouve a mensagem que vem do outro lado da linha, essa mensagem ela pode desestabilizar a sua vida. Nem sempre que o telefone toca, nos traz uma notícia boa. Muitas vezes a notícia é uma notícia, irmã Dagmar, que nos desestabiliza as nossas vidas. E aí nossos maiores medos nos sobrevêm, quando nossas vidas estão desestabilizadas por notícias ruins que nós ouvimos. Aí a gente olha à nossa volta e não há nada que a gente possa se agarrar. Não há nada. Você olha, procura alguma coisa que você possa se agarrar para se salvar. E você não encontra nada que você possa se agarrar para salvar. Você procura remédios para conter a sua dor. E você não encontra remédios para conter, Regina, a sua, a minha, a nossa dor. Não encontramos. Nós procuramos recursos que nos tragam esperança, irmã Denise, e não encontramos recursos que nos garantam ou nos tragam esperança para as nossas vidas. Neste momento, então, a gente repara que o dinheiro, a fama, e muitos lutam para ter dinheiro e ter fama, ou ter título, até a ciência, que está tão avançada, nós observamos que nem ela, a ciência, nem os títulos, nem o dinheiro, nem a fama, nada disso pode confortar o nosso coração. Estamos sem esperança e nada conforta o nosso coração. Aí vem uma pergunta: o que fazer então, irmão Luiz? O que fazer para ter esperança em um cenário de desesperança? O que fazer? O que nós poderíamos fazer? Este livro aqui, Lamentações, tinha tudo para ser então frustrante. É você pegar, olhar, ler e chorar. Porque você se coloca no lugar do povo de Israel, de Judá, e só vê desespero, só vê dor, só vê morte, só vê perdas e só vê destroços. Então era para ser um livro frustrante, mas ele não é. Ele não é por quê? Porque Jeremias nos ensina aqui que é possível ter um coração cheio de esperança. Jeremias ensina isso para a gente. Mesmo que o cenário seja de desolação, é possível você ter um coração cheio de esperança. Você olha o capítulo 1 de Lamentações de Jeremias, e o título lá, eu vou ler para você, diz assim: Jerusalém destruída e igreja desolada. É o primeiro capítulo, Lamentação de Jeremias. Jerusalém está destruída e desolada. Você olha para o capítulo 2 e pega o título também, e você vê lá em negrito, acima do versículo 1 do capítulo 2. A tristeza de Sião provém do Senhor. Você olha então aí e observa que o capítulo 1 e 2 nos dá um cenário do que Jeremias está contemplando.
Jeremias Elcimar está contemplando uma cidade destruída, desolada, uma cidade que está em pecado contra o seu próprio Deus, contra o Criador, e ele contempla, esse é o presente de Jeremias, é o presente dele. O presente é esse: destruição, desolação, pecado. Tudo isso é o presente que faz parte da vida do profeta Jeremias, quando ele olha para a cidade de Jerusalém. No capítulo 3, e nós vamos olhar agora o título do capítulo 3, nós observamos: convidado o povo a reconhecer o seu pecado. No capítulo 3 é feito um convite pelo próprio Deus para o povo reconhecer o seu pecado. Jeremias então se lembra da sua vida sofrida, rejeição do seu ministério, gente querendo matá-lo. Jeremias reconhece aí também no passado o que o povo de Israel já tinha feito contra o Senhor Deus. E o resultado disso tudo, dessa desesperança no coração do profeta, está no versículo 18, quando ele fala assim, no capítulo 3, verso 18: então disse eu, ele, Jeremias, já pereceu a minha glória. Quando ele fala glória, ele quer dizer minha força. Já pereceu a minha glória. Em outras palavras, já morreu, já pereceu a minha força, não tenho mais força. Já pereceu também a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias, nesse momento da vida dele, olhando para o presente, no capítulo 1 e 2, e olhando no capítulo 3, para o passado, para o pecado do povo, para o seu ministério rejeitado, para as pessoas que queriam matá-lo, ele olha e então diz: Senhor, já pereceu a minha força já morreu, como também a minha esperança em Deus também já pereceu, já morreu no Senhor. Muitos de nós podemos estar aqui hoje dessa maneira, com o sentimento que a nossa força já se foi, você não tem mais força, ela pereceu. Você pode estar aqui hoje também com esse sentimento que a sua esperança no Senhor, que Ele possa resolver, dar solução para o que está passando pela sua vida, essa tempestade está passando pela sua vida. Também você pode pensar: a minha esperança nele já pereceu, já morreu, eu já não confio que Ele possa agir na minha vida. Podemos estar assim, podemos estar olhando para a circunstância, do nosso passado. E quando a gente olha para a circunstância do nosso passado, isso causa no coração uma angústia. A gente fica ansioso, a gente fica angustiado, porque a gente olha para o nosso passado. E ao olhar para o nosso passado, a gente não vê coisas boas, a gente não vê solução. E aí você fica angustiado, ansioso, quando olha para o seu passado. Olhar para o nosso passado dá essa angústia que tira de nós a força e a esperança de continuar. Porque se eu olho para o meu passado e só vejo coisas ruins, eu não tenho esperança de continuar minha jornada para frente. Não tem. Ela morre aí. E Jeremias estava assim: olha, pereceu a minha força e pereceu também a minha esperança no Senhor. Mas o que nós conseguimos chegar nesse livro é que no meio do caos, no meio das circunstâncias ruins, negativas ou difíceis, é possível sim ter esperança. Mas de que maneira podemos ter esperança? Quando o caos se apresenta em nossas vidas, quando nós mudamos o foco, quando você para de olhar para o passado, quando você para de olhar para o problema, quando você para de olhar para a circunstância negativa, quando você para de enaltecer a sua angústia, de exaltar a sua ansiedade, e quando você muda o foco, em vez de olhar para a sua vida, você passa a olhar para Deus. Quando você passa a olhar para Deus e muda o seu foco, você passa a ter agora novamente esperança. Jeremias entende isso, porque lá no versículo número 21, ele mostra claramente para nós que ele mudou o seu foco. Porque ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou só quero trazer à memória aquilo que me causa, que me dá esperança. Jeremias então muda o seu foco. O foco agora não é mais as coisas ruins, não é mais as coisas negativas. Ele quer trazer para o pensamento dele, para a mente dele, somente aquilo que pode causar a ele esperança. E o que nos causa esperança é Deus. É Deus nas nossas vidas que causa esperança.
Por isso que ele fala, ele se propõe a ter uma mudança de mente, uma mudança de olhar. O olhar dele agora é outro. O ângulo que ele está enxergando agora é outro ângulo que o anterior. Ele muda o foco, muda o ângulo, e aí ele fala que eu, Jeremias, eu quero trazer na minha memória aquilo que pode me causar e me dar esperança. Se o passado trazia dor para Jeremias, se o presente trazia medo e angústia, Jeremias sabe, há um Deus que está sentado no trono e que governa todas as coisas. Quando ele faz isto, o seu coração de lamento se transforma agora em um coração cheio de esperança, porque ele agora tomou uma posição, tomou uma atitude. A atitude é, só vou trazer à minha memória o que me traz esperança, e não trazer à minha memória coisas que machucam a minha vida ou o meu coração. Então aquelas palavras, sabe, Regina Carla, melancólicas, elas desaparecem, porque ele tem uma atitude, ele toma um posicionamento, ele toma uma atitude, o profeta Jeremias, e aí ele nos ensina a viver. As palavras melancólicas, tristes, que ele estava usando no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 mesmo, elas dão lugar agora a expressões que traduzem esperança. Este olhar para Deus como sendo o autor da nossa esperança, muda nossa visão do mundo. Quando você olha para Deus e entende que Deus é a sua esperança, sua visão do mundo, ela tem que se modificar. Da circunstância, porque as situações agora, os problemas agora se tornam pequenos diante da grandeza de um Deus, que você enxerga e sabe que está sentado num trono. Você não enxerga somente a onipotência desse Deus. Você não vê somente como um Deus que pode todas as coisas, mas Ele não é somente um Deus que pode tudo, mas Ele também é um Deus que é misericordioso. E Jeremias entende isso, porque se você olhar o versículo 22, você vai observar que ele fala, depois que ele fala que eu trazer memória o que me pode dar esperança, no verso seguinte ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. É ele que fala isso. Então ele não está enxergando Deus como somente o Deus onipotente, que pode tudo, que detém poder sobre as suas mãos e pode todas as coisas. Ele sabe que Deus é onipotente, mas ele não está enxergando Deus somente dessa maneira, mas ele enxerga Deus ainda de uma maneira diferente. Ele enxerga Deus como um Deus misericordioso, bom. E quando ele enxerga Deus como um Deus misericordioso, ele quer dizer que Deus é zeloso, ele quer dizer que Deus é cuidadoso, ele quer dizer que Deus tem um ardor no coração dele para nós, né? Miserê, o que sofre, e cordes, coração. Então, juntando a palavra misericórdia, é aquele que tem um coração voltado para os que sofrem. Aquele que tem misericórdia é aquele que tem um coração voltado para as pessoas que estão sofrendo. Isso significa a expressão misericórdia, ou misericordioso. Deus é misericordioso. Por quê? Porque o coração dele está voltado para os que sofrem. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, e vê em você e em mim sofrimento, angústia no coração, Ele derrama sobre nós a misericórdia dEle. Jeremias agora está compreendendo isso. Ele está compreendendo que Deus é misericordioso, não somente é onipotente, mas é um Deus que tem um coração ardoroso, zeloso, e um Deus que quer ajudar aquele que está sofrendo. E esta é a grande notícia para nós. O nosso Deus é misericordioso. Ou seja, Rita, Ele é um Deus que Ele olha e abraça aquele que sofre. Isso significa misericórdia. É a grande notícia que precisamos passar para você hoje, nessa noite. Tu tens um Deus que olha para você. Tu tens um Deus que sofre contigo. Tu tens um Deus que tem um coração. E o coração dele é voltado para quem está sofrendo. É a grande notícia que nós temos hoje para nós, nesta noite, através da palavra de Deus. O nosso Deus não está alheio aos nossos sofrimentos. Não está alheio. Ele enxerga os nossos sofrimentos. Ele sabe o que está passando por nós.
Nós podemos então ter esperança como Jó teve esperança. Jó, em um determinado momento da vida dele, ele disse: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará o meu Redentor em meu auxílio. Jó sabia que Deus é um Deus vivo e poderoso. Jó sabia que Deus iria se levantar em auxílio de quem? Dele, Jó. E essa notícia trazia ao coração de Jó esperança. Meu Deus vive, é poderoso, e Ele vai se levantar em meu auxílio. E Jó era um homem que tinha perdido família, perdido riqueza, perdido até saúde. Mas Deus não deixou o inimigo tirar a sua vida. E ele fala: eu sei que meu Redentor vive e por fim Ele, meu Redentor, vai se levantar em meu auxílio. Não deixará que eu continue a sofrer como ele, Jó, estava sofrendo. Deus não vai nos deixar assim. É como se Jó dissesse a seguinte frase: eu me recuso a acreditar que o meu Redentor ficará inerte, passivo diante da situação que eu estou enfrentando. É como se Jó dissesse isso. Eu não creio que o meu Redentor vai ficar parado, vendo eu sofrer como eu estou sofrendo, mas eu creio que meu Redentor vai se levantar em meu favor, em meu auxílio. Essa era a fé de Jó. Jó tinha essa fé. Ele acreditava nisso. E isso fazia com que ele caminhasse, seguisse a sua jornada, ainda que as circunstâncias não fossem favoráveis na vida dele. Não era mesmo, perdeu tudo. Mas ele tinha certeza e esperança no Senhor Deus. Ele vai se levantar, e quando isto acontecer, tudo será diferente na minha vida. Não estamos sozinhos nesta terra, neste mundo. Não, nós temos um Deus que caminha conosco. Nós temos um Deus que fez uma promessa que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Ainda que Ele não nos livre das circunstâncias, e peço a atenção da igreja para isso, ainda que Deus não te livre das circunstâncias, com certeza Deus nos livra nas circunstâncias. Ele pode não te livrar das circunstâncias, ou seja, a coisa vai acontecer, a coisa está acontecendo, isso Ele não vai te livrar, está acontecendo com você, mas Ele vai livrar você nas circunstâncias, ou seja, ela está acontecendo? Está. Então tenha certeza que Ele vai dar meios a você, para você superar essa circunstância que é negativa sobre a sua vida. É como se eu dissesse para você: Ele vai fazer você andar por sobre as águas. As águas são tribulações, e Ele vai fazer você andar por sobre elas, ou seja, as águas vão estar lá. Só que você, por Deus, pelo poder do Senhor, vai andar por cima delas, ou melhor, você vai superar as circunstâncias. Ele não livra das circunstâncias, elas acontecem. Neste mundo tereis aflições, não é? Mas Ele nos livra nas circunstâncias. Nela, quando ela acontece, Ele te livra, mas você tem que mostrar esperança, acreditar que Ele possa fazer isso por você. Jeremias, no início, começou a lamentar por toda aquela luta que ele estava tendo. É normal isso. Quando a coisa começa a acontecer sobre nossas vidas, a gente lamenta. Você quer uma coisa e quer muito uma coisa. Alguém te promete algo a você. Você acredita nessa pessoa. E aí você espera que isso aconteça. Passa o tempo. Isso não acontece. A pessoa, ela não cumpre a palavra dela para com você. Então é natural que você se lamente. Se lamente porque você se sente enganada, se sente traído, se sente enganado por aquilo que te prometeram e que você manifestou esperança que aquilo acontecesse e não acontece. Porque a pessoa não foi capaz de manter aquilo que ela disse que manteria para você. Então, no início, Jeremias se lamentou e muito, é natural se lamentar por toda a luta que a gente enfrenta. Ele se lamenta porque ele estava passando, se lamenta pelos inimigos que queriam matá-lo, ele se lamenta pelo ministério dele ser rejeitado, porque ele sabia que tinha sobre ele a unção de Deus, mas o ministério estava sendo rejeitado. Mas quanto mais ele falava dos problemas, mais ele ficava abatido, mais ele ficava triste. Quanto mais, presbítero Peixoto, eu falo, o irmão fala, ou nós falamos dos nossos problemas, mas ele aumenta.
Eu gostaria que você recebesse essa palavra de Deus para o seu coração. Quanto mais você fala do teu problema, quanto mais você valoriza o teu problema, quanto mais você enaltece o seu problema, mais ele aumenta. Quanto menos eu falo dele, quanto menos eu valorizo ele, mais ele diminui. Talvez os psicólogos não gostem dessa palavra que eu estou dizendo aqui agora. Vai tirar a clientela. Mas não é verdade? Começa a pensar aí. Quanto mais você começa a valorizar, tanto é que quando você vai procurar ajuda, você vai justamente para falar dos seus problemas. Você vai passar 1 hora falando daquilo que te machuca. Quanto mais eu falo dele, mais parece que ele cresce dentro de mim. Quanto menos eu falo dele, mais ele diminui dentro de mim. Jeremias se cansou de lamentar-se. Jeremias se cansou de se lamentar, vendo que não adiantava nada continuar se lamentando. Jeremias então toma a decisão. A decisão é o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então ele para de se lamentar e começa a puxar para a sua mente, puxar para o seu coração, puxar para os seus pensamentos, somente coisas, Vanessa Cantaede, que causavam nele esperança. Esperança de dias melhores. Conta essa história de um determinado pastor que foi ministrar em uma igreja aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, só que não vou dizer nem o nome dele, nem a igreja, nem a denominação. Foi ministrar numa igreja no interior do estado do Rio de Janeiro e o pastor da igreja em questão foi de carro buscar ele para levá-lo até a igreja que o convidou, a igreja desse pastor. Foi buscá-lo no aeroporto. Foi lá no aeroporto com o carro, buscou ele. E quando o pastor convidado entrou no carro, ele não percebeu. Mas quando ele entrou no carro, ele começou a falar cada vez mais, a desandar a falar dos problemas que ele tinha. Ele não tinha intimidade com aquele pastor que o convidou, aceitou o convite, não tinha intimidade. Entrou no carro e começou a desandar, falar dos problemas dele. Ele falou tanto, irmãos, falou tanto dos seus problemas, que ele carregava há muito tempo e que estava mexendo com ele, amargurando ele cada vez mais, que ele começou a sentir vergonha. Vergonha de ir para um estranho, um colega de ministério, mas um estranho, ele fala tanta coisa que estava deixando ele mal. Foi quando ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi a seguinte, funcionou para ele. Funcionou para ele. Ele decidiu, nunca mais, ele pensou, nunca mais falarei desse problema com ninguém. E desde esse momento em que ele tomou essa decisão, ele começou a superar aquele problema, até que o superou completamente, porque ele tomou a decisão, não mais tocarei e nem falarei deste problema para ninguém. Ele ficou com vergonha, porque aquele outro colega nem o conhecia, ele entra no carro, mas ele está tão cheio daquilo, que a conversa dele só era aquilo, só eram os seus problemas. Você não percebe, mas talvez a sua conversa só seja os seus problemas. Ele tomou a decisão, nunca mais falarei com ninguém sobre os meus problemas. Eu olho para Jeremias e vejo a mesma coisa. Depois de falar sobre aquilo que trazia dor para ele, trazia tristeza, ressentimento, então no capítulo 3, nos 20 versículos do capítulo 3, quando chega no 21, Jeremias muda tudo, muda o foco. E ele então fala, só quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque até então, presbítero Peixoto, o que ele trazia à memória eram os problemas. Leia o capítulo 3 e tu verás. Ele só fala dos problemas. Então ele toma uma decisão, agora não, chega. Eu só vou trazer à minha memória agora aquilo que me traz esperança. Não mais coisas que machucam ao meu coração. Muitas pessoas estão deixando de viver o que Deus tem para as suas vidas, porque só traz à memória, não o que traz esperança, mas só traz à memória o que traz tristeza, só traz à memória o que traz frustração,
só traz à memória aquilo que machuca, só traz à memória aquilo que angustia, só traz à memória aquilo que o torna ele ou ela ansioso ou ansiosa, mas não traz à memória as promessas que Deus tem para a sua própria vida. Não traz. Haverá momentos de nossa vida que nós vamos ser desafiados pelo Senhor, entre que nossos olhos veem e o que Deus faz por nós. Eu tenho aqui alguns momentos do que é aquilo que Deus faz por nós. Jeremias, no capítulo 18, no seu livro, o livro de Jeremias, não Lamentações, mas no seu livro, Jeremias, capítulo 18, a Bíblia fala que Deus manda ele descer aonde o oleiro estava tecendo, fazendo, moldando um jarro. Lá, Jeremias 18, versículo 6, a Bíblia diz assim, Deus fala, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois casa de Israel na minha mão, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo aqui para Jeremias, como aquele oleiro estava fazendo um jarro, e aquele jarro de barro, ele se desfaz, ele quebra, e o oleiro refaz, restaura, assim é Deus. Deus pode refazer você, Deus pode reconstruir você, Deus pode modelar você, só que esse processo de Deus modelar, reconstruir o que está quebrado é doloroso, pode doer em nós, mas Ele pode fazer isso, Ele pode reconstruir, Ele pode remodelar, Ele pode nos transformar, Ele pode nos fazer ser outras pessoas diferentes do que nós somos hoje. Porque a última palavra é a de Deus, a última palavra. Não é do homem, não. A última palavra é de Deus. A última palavra, ela não é dos médicos, por melhores que eles sejam, não é deles. A última palavra não é do seu chefe, é de Deus. A última palavra não é do entrevistador que entrevista você para um emprego e que sempre que você observa, você é entrevistado e é reprovado na entrevista. Porque não te chamam, então você foi reprovado. Outro ficou com o seu lugar, outro foi melhor. Não, a última palavra não é do entrevistador. A última palavra também não é do avaliador das bolsas de estudo que você deseja. Não é dele, a última palavra é de Deus. A última palavra não é do gerente geral, se vai te empregar ou não, te promover ou não. A última palavra não é do governo, nem o atual, nem o anterior e nem aquele que virá no futuro. A última palavra não é do governo. A última palavra não é dos governantes. A última palavra é de Deus, sempre será de Deus. E nós, povo de Deus, temos que ter consciência disso. A última palavra sempre será de Deus. Deus continua sendo Deus. Ainda que o homem tente menosprezar a Deus, ou dizer que Ele não existe, Deus continua sendo Deus. Então, as próximas páginas da minha vida, que ainda estão em branco, porque para mim ainda não aconteceu, Deus pode preencher uma nova história na página em branco da minha vida, coisas que ainda não aconteceram na minha vida. Deus pode preencher e fazer uma folha linda, com um escrito maravilhoso sobre a minha vida. Você crê nisso? Tem que crer. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Deus traz esperança para mim. A Bíblia relata muitos casos de pessoas que tinham tudo para dar errado, se fosse olhar para o problema que elas estavam passando. Abraão era velho demais para ter filhos, mas Abraão teve filho. Um deu origem ao povo árabe e o outro a Israel. Abraão teve filhos. Davi foi rejeitado pelos seus irmãos, que achavam ele intrometido. Mas enquanto eles achavam Davi intrometido, não é isso? Quem enfrentou Golias foi quem? Os irmãos? Não, foi Davi. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Por quê? Porque tinham ciúme de José. Porque o pai deles amava mais a José. E eles, os irmãos de José, tinham ciúme de José. Jefité era filho de uma mulher que era meretriz. Em palavra vulgar, ela era uma prostituta. Jefité foi filho de uma prostituta.
Gideão tinha um exército pequenininho, mas tinha um exército. Tinha tudo para dar errado essas pessoas. Jesus suava gotas de sangue no momento que antecedia a sua crucificação. Mas todos eles decidiram trazer à memória aquilo que podia causar a eles esperança. Abraão, então, foi pai de uma multidão. Davi se tornou rei de Israel, lutou contra Golias e venceu. José se tornou, traído pelos irmãos, governador do Egito, o segundo homem depois de Faraó. Jefité, filho de uma meretriz, se tornou simplesmente juiz de Israel, ungido por Deus. Gideão, com um pequeno exército, com 300 homens, consegue vitória, porque Deus era com ele. Jesus, vou te dizer, Filipenses 2, verso 9 a 11. Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Eles tinham tudo para dar errado, mas não deram, porque trouxeram à memória o que poderia causar a eles esperança. Traga à tua memória, irmão, coisa que te dá esperança. Traga à tua memória Deus. Traga ao teu coração o Senhor. Paulo dizia isso: pensai nas coisas do alto, tudo que é puro, agradável, santo, é que seja o pensamento de homens e mulheres que creem em Jesus, diz o apóstolo. Traga à tua memória aquilo que pode trazer esperança. Jeremias estava vivo ainda e pôde ver com seus próprios olhos o povo regressando. Pôde ver os muros serem reconstruídos, serem reerguidos. Jeremias pôde ver as promessas de Deus se cumprirem, porque ele trouxe à memória aquilo que podia lhe dar esperança. Não deixa que as circunstâncias tenham a última palavra. A última palavra pertence, igreja, a quem? A Deus. A última palavra. Nunca aos homens, mas a Deus. Um homem presbiteriano chamado Horatio Spafford, Horatio, foi um presbiteriano convertido a Cristo, através de Moody, o evangelista. Essa história é uma história bem conhecida. Moody foi um grande evangelista, avivalista do século XIX. E Moody, ele evangelizou Horatio. Horatio se tornou um próspero advogado na cidade de Chicago. Mas mesmo depois do sucesso financeiro dele, Horatio continuou mantendo um relacionamento bem estreito, bem íntimo com Moody, o evangelista. E Horatio tinha um profundo interesse pelas campanhas de evangelismo ou de evangelização que Moody realizava. Horatio tinha um apurado gosto pela música, ele gostava de música, e era devotado estudante das Escrituras Sagradas. Meses antes de acontecer o grande incêndio em Chicago, em 1871, Horatio tinha investido pesadamente naquela época. Gasto muito dinheiro em investimentos. E na área onde ele investiu o dinheiro dele, essa área foi totalmente destruída pelo incêndio. Não bastasse isso, a questão financeira, que ele perdeu muito dinheiro, ele também tinha perdido um filho. Um filho tinha morrido. Então, o piedoso advogado chamado Horatio, procurando um tempo de refrigério, o que ele faz? Refrigério e descanso. Ele resolve querer embarcar com a sua esposa, com as suas 4 filhas, porque ele tinha ainda 4 filhas, para a Europa, porque ele sabia que Moody, o evangelista, tinha uma cruzada evangelística na Inglaterra em 1873. Então, veja, ele procura um tempo de refrigério, ele procura um tempo de paz. Qualquer um de nós, se fosse nesse momento de dor, procurar um tempo de refrigério e paz, nós certamente nos afastaríamos da igreja. Iríamos passear, iríamos tirar férias em algum lugar e tivéssemos afastado de tudo.
para poder não pensar nas nossas dores. E certamente em igreja não pensaríamos. Horácio perdeu um filho, perdeu muito dinheiro, e para o seu refrigério, o que ele faz? Vai embarcar com as 4 filhas, com a esposa, num navio, para se encontrar com o evangelista Moody, para participar de uma campanha de evangelização. Se fôssemos nós, estaríamos passeando. Não é verdade? Mas ele não. Ele quer ver gente salva através de Jesus. Só que ele não consegue embarcar com as suas filhas nem com a sua esposa. Há um problema que é relacionado a compromisso de negócio. Então ele toma uma decisão. Vou mandar minha esposa na frente, com as minhas filhas, e depois, no tempo devido, vou alcançá-las para que a gente possa estar com o Moody. E elas foram na frente, então, num determinado navio. A expectativa dele é que ele pudesse ir depois. No dia 22 de novembro de 1873, o navio onde estava a esposa do advogado Horácio, presbiteriano convertido a Cristo, através da palavra do Senhor na boca de Moody, o navio sofre um acidente e naufraga. Em 12 minutos, o navio naufraga. Dias depois, os sobreviventes chegam a Cardiff, no país de Gales. E a senhora Spafford, esposa do Horácio, sobrevive. E ela manda um telegrama para o seu esposo. O telegrama diz a seguinte frase: salva, porém só. As 4 filhas de Horácio morreram naquele navio. Ele perde as 4 filhas de uma vez. Já tinha perdido um filho, perdido dinheiro, muito dinheiro, e agora as filhas. Com toda essa angústia, Horácio escreve uma canção linda, maravilhosa, para glorificar a Deus. Vou pedir a Letícia para que cante essa canção. Ele canta uma canção linda, onde ele expressa toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor. Horácio busca trazer à memória aquilo que podia dar esperança para ele, porque tudo está destruído. As suas filhas estavam mortas. Agora a sua esposa fala: salva meu marido, porém só, porque nossas meninas morreram. Mas a alegria eterna que Deus nos dá, ninguém pode roubar de nós a alegria eterna que o Espírito de Deus dá aos nossos corações. Por isso Horácio escreve: se a paz mais doce me deres de gozar, se a dor mais forte sofrer, ou seja, o que for, me fazes saber que feliz com Jesus sempre serei. O hino de um homem que, sofrendo, consegue glorificar ao nome de Cristo Jesus.